Esse é o primeiro tutorial sobre o assunto de roteiro. Nesse tutorial eu vou falar brevemente sobre estrutura dramática e como se montar uma estrutura para escrever um roteiro. Toda vez que eu vou escrever um roteiro ou eu converso com algum cliente para criar um roteiro para um filme, seja um documentário, seja ficção, seja um filme corporativo, eu enxergo o roteiro sob dois aspectos, sob forma e conteúdo. E eu sempre uso uma analogia do copo e do líquido que esse copo tem. E como escrever, como elaborar, como criar uma coisa bem complicada, eu realmente uso essa analogia dentro da minha cabeça para mim não me perder, para mim saber o que eu preciso para alcançar um roteiro que seja adequado para determinado trabalho. E a questão é a seguinte: todo filme, todo roteiro, ele tem uma forma, ou seja, como a história vai ser contada. Usando a analogia do copo, a gente pode ter vários tipos de copos diferentes. A gente tem copos com formatos diferentes, copos feitos com materiais diferentes, porque a forma, esteticamente, ela está muito relacionada com o conteúdo. A gente tem canecas de café, a gente tem taças de vinho, existe copos de cerveja, ou seja, a forma, a estrutura de um roteiro, ela é adequada ao conteúdo do roteiro. E falando sobre conteúdo, isso demonstra a plasticidade que a gente tem na elaboração dos filmes e dos roteiros. A gente pode ter um copo de plástico e a gente pode colocar água, vinho, cerveja, café. A gente pode tomar cerveja numa caneca de café, a gente pode tomar vinho numa caneca de café, mesmo que pareça estranha. Então o roteiro é a combinação desses dois elementos, a forma que ele tem e o conteúdo que ele tem. Vocês vão ver muita gente falando que existe uma estrutura, um modelo para fazer um filme é algo errado, é algo que limite, mas eu concordo muito pouco com isso. Todas as coisas que a gente tem na nossa vida, elas têm uma forma que é adequada para a sua função. Uma roda, por exemplo, que tem a função de rodar, ela vai ser redonda. Se a gente inventar de fazer uma roda quadrada, não é uma forma adequada para essa função. Por isso que existe estruturas narrativas, estruturas de roteiro, modelos para a gente seguir, e não existe nada de errado nisso. Mas antes de entrar na estrutura propriamente dita de um roteiro, a gente tem que pensar no que vem antes de um roteiro. Antes de escrever sobre algo, a gente tem que saber o que a gente vai escrever. Por isso que é tão difícil escrever uma redação no vestibular, no Enem, porque a gente descobre o conteúdo na hora, na pressão, e tem que desenvolver um texto, uma ideia sobre algo que acabou de cair de paraquedas na nossa frente. Por isso, antes de escrever uma história e escrever um roteiro, a gente tem que saber os fundamentos que vão levar essa história adiante. E os fundamentos são 4. Primeiro, a gente tem que saber quem é o nosso personagem principal, qual que é a história dele, definir quem é que vai levar a história para frente, quem que a gente vai seguir enquanto a gente vai assistindo ao filme. Essa é uma questão bastante óbvia. A segunda, que é extremamente importante, é o que o personagem principal quer, busca ou necessita. Todo filme é baseado nos objetivos do personagem principal. Se a gente não sabe o que o personagem principal quer, ou nem ele sabe, como é que a gente vai escrever? A terceira questão que a gente vai ver em quase todos os filmes é que a gente tem um antagonista numa história, ou seja, quem está tentando impedir o personagem principal. A gente tem que entender que drama significa conflito. Então a gente tem que ter um agente para gerar conflito, para colocar barreiras naquilo que o personagem principal quer, busca ou necessita. A quarta pergunta, que é menos óbvia, talvez, é a gente se perguntar o que está em jogo. O que acontece se o personagem principal falhar? Se a gente conseguir responder essa pergunta de forma adequada, essa resposta que vai dar momento para o filme. Então, essa estrutura a gente vai encontrar em praticamente todos os filmes. Se a gente pegar, por exemplo, o Tubarão, o xerife Brody, que é o personagem principal, o que ele quer? Ele quer salvar a população da cidade porque tem um tubarão maníaco, assassino, psicopata, querendo matar os pobres banhistas.
Só que a jornada dele não vai ser fácil, porque tem gente tentando impedir ele, que são as pessoas, que são os políticos da cidade, que não querem fechar as praias porque é temporada, porque a cidade vai quebrar, e mesmo que uma ou duas pessoas já morreram, não vale a pena. Então o xerife vai ter que lutar contra um tubarão branco assassino, um psicopata, e também as pessoas que estão pensando na grana e não tá nem aí para a população. E no caso do tubarão, o que está em jogo? O que está em jogo é a segurança e a vida de pessoas inocentes, de crianças que estão tomando banho, de pessoas que estão curtindo as férias e vão ser trucidadas por um tubarão. Se o xerife falhar, um monte de gente vai morrer. Então, isso vai ser uma tragédia. E essa vai ser uma razão porque a gente vai querer torcer que o xerife consiga ser bem sucedido na busca dele, conseguir escapar dos seus antagonistas, que é o próprio tubarão e que é também o prefeito da cidade e o chefe do turismo lá, não me lembro direito no filme. Então, pessoal, essas 4 perguntas norteiam todo o conteúdo do roteiro que a gente vai escrever, e é fundamental a gente saber para saber o que se vai escrever. A segunda questão que eu tinha falado sobre que tipo de copo é a forma. E a forma a gente chama de estrutura dramática. A primeira forma que eu vou falar nesses tutoriais é a da estrutura dramática aristotélica. Ela é um tanto óbvia porque a gente vê essa estrutura em praticamente tudo. Porque tudo tem um início, um meio e um fim. A vida é assim. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. Então, na estrutura dramática, a gente vai ter algo chamado de ato 1, que é a apresentação, que vai ser a etapa onde a gente vai estabelecer quem é o personagem principal, o que esse cara está buscando, quem é que está tentando impedir ele e o que está em jogo. Essa é a função do ato 1, apresentar essas questões dramáticas para a nossa audiência. O segundo ato é o que a gente chama de confrontação, ou seja, essas forças que a gente estabeleceu aqui vão entrar em rota de colisão. É aqui que vai aparecer o conflito do filme. E geralmente é a maior parte do filme. E existe um dispositivo para mudar do ato 1 para o ato 2 do filme que a gente chama de ponto de virada ou de plot point. O Sid Field, que é um dos maiores professores de roteiro que existe, ele define plot point como um ato, alguma coisa que acontece que muda a história de direção. A história, na verdade, não é uma linha reta. Ela é uma linha que vai indo para um lugar previsível, acontece um plot point e muda desse lugar previsível e vai para outro. No caso, a confrontação. Geralmente, o ato 2 ele é mais longo, ele é dividido em 2 partes. Também vai existir um plot point no meio do ato 2 que vai jogar a história para um outro lado que a gente não esperava. E isso também, esse dispositivo vai acontecer também no final do ato 2 para iniciar o ato 3. O ato 3 é o que a gente chama de resolução, ou seja, a resolução do roteiro. O xerife vai encarar o tubarão branco ou vai ser morto pelo tubarão branco. O clímax é quando acontece essa resolução, a gente fica sabendo o que acontece. Alguns filmes acontece o que a gente espera, por exemplo, o xerife vai conseguir matar o tubarão branco para salvar todo mundo. Mas alguns filmes, o clímax é exatamente o contrário. A gente acha que o herói está buscando determinada coisa, chega no final e quebra a cara e se ferra e morre. Filmes como, por exemplo, O Grito tem essa estrutura. O clímax dele dá tudo errado e acaba da forma pior possível. Seria um exemplo de uma subforma, onde as coisas dão errado, não tem um final feliz. Bom, essa foi uma apresentação bastante breve sobre o conteúdo de um roteiro e uma estrutura simples de um roteiro, mas que é extremamente fundamental para a gente saber antes de começar a escrever a primeira palavra no roteiro. No próximo tutorial eu vou falar sobre premissa, sobre sinopse e outras estruturas que também nos ajudam a escrever um roteiro. É uma coisa que eu chamo de starter kit para a gente escrever. Nos outros tutoriais depois desse, eu vou falar mais especificamente sobre o que acontece, como se estrutura o ato 1, mesma coisa com o ato 2 e o ato 3. Então, vejo vocês em breve.